dia, meu povo! Um bom dia! Dia parcialmente nublado. A nossa meteorologia aqui direto de Fortaleza. Aqui o nosso Mulungu. Um bom dia para o nosso Mulungu aqui do canal. Estamos começando mais um vídeo de observações diárias. Vocês têm gostado aí dos vídeos de viagem? Ó? Eu tenho feito uns vídeos longos, né, cara, de viagem. Mas é porque os vídeos de viagem, cara, eu acredito que deva ser longo mesmo, porque é para detalhar tudo, né? Para levar uma experiência bacana para quem assiste e tal. E aí acaba que se ficar muito curtinho, acaba que não leva a experiência necessária, né? E eu tô trazendo uma nova pegada assim pro canal, nesses vídeos de viagem, que é justamente explorar mais os lugares, né? Os lugares que eu vou conhecer. Enfim, espero que estejam gostando. Que tenham gostando. Que estejam gostando. Galera? Espero que estejam gostando aí dos vídeos. Muito bem-vindo, quero dar as boas-vindas aí, sejam muito bem-vindos os novos inscritos, cara. Eu recebi aí novos inscritos no canal, graças a Deus aí. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado aí por dar a oportunidade aí de estar permitindo que eu mostre meu conteúdo aí no seu celular, na sua TV, no seu computador, no seu tablet. Muito obrigado aí por estar assistindo aí meu canal. Beleza? Estamos indo agora rumo aos 1000 inscritos, se Deus quiser. Eu tô usando aqui, ó, eu tava querendo me lembrar pra falar, cara. Eu tô usando aqui a capa da Richard Bancos, do Richard Bancos, ela aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Usando a capa Richard Bancos, cara. Eu ainda não viajei, eu vou viajar com ela no fim de semana agora, eu vou fazer uma viagem com ela pra experimentar, né, pra ver como que é a desenvoltura dela na estrada, mas na cidade em si já tem me agradado bastante mesmo, porque a maciez dela é incomparável com o banco original. E aí eu tive que fazer dois acertos aqui no banco. Por exemplo, eu usava o banco na altura maior, né? Eu deixava ele mais alto. Tem os ganchos, né, debaixo do banco, eu deixava ele na altura mais elevada, porque a altura mais baixinha eu ficava meio incomodado, eu deixava ela mais alta mesmo. Até porque eu sou alto, né? E aí favorecia pra mim deixar mais alto. Só que com a capa, o banco aumenta ainda mais, em 4 centímetros. Aí eu fiquei me sentindo um boneco de Olinda em cima da moto, sabe? Aí o que foi que eu fiz? Eu tava muito estranho. Aí o que foi que eu fiz? Eu baixei o banco dela pro limite mínimo, pra altura mínima, né? E aí ficou filezinho, cara. Porque assim, ficou na altura mínima, porém com a altura da capa, né? Aí ficou como se eu tivesse deixado o banco na altura máxima. Ficou um pelo outro, sabe? Só que ficou confortável, né? Porque a espuma é melhor, né? A espuma dessa capa aqui da Richard ficou muito boa. Agora eu sofri foi para colocar, né? O que eu sofri para colocar essa capa não tá escrito, né? Rapaz, é muito difícil. Principalmente a traseira nem tanto. O do banco traseiro nem tanto, é de boa. Mas o o meu banco aqui de piloto, meu amigo, que coisa horrível de botar as laterais, porque você puxa de um lado, ela sai do outro, você puxa do outro, ela sai do um. É ruim, cara, é ruim. Eu só fui conseguir, e eu com medo de rasgar a capa, né? Com medo de rasgar a capa, acabei que... Peraí, deixa eu fazer só um ajuste aqui, ó. Só pra eu fechar a viseira aqui, ó. Aí, cara, ó, é isso aqui que eu queria. Peraí. Foi? Ih, foi não. Agora eu não consigo mais abrir a viseira.
Aí, pronto, aqui. Aí, doido, aí, cara. Filete. O filezinho. Pronto. Aí, cara, é o seguinte. Eu só consegui lacear a capa. Eu só consegui fechar a capa no banco depois que eu subi na moto, sabe? Eu botei ela no cavalete. Aí eu fechei do jeito que tem na explicação deles, né? Você coloca a primeira parte da frente, depois bota a parte de trás. Aí tem um nó que não pode ser desfeito. Aí eu peguei esse ganchozinho, aí prendi, né? Prendi no cordão, o gancho que vem. Aí eu subi na moto e com o meu peso em cima do banco, aí sim eu consegui colocar as beiradas do banco, da capa no banco, entendeu? Só depois disso que eu consegui finalmente colocar a capa no banco. Antes disso, eu já tava com as cabeças do dedo aqui, cara, em carne viva, puxando e repuxando e nada de ir. Quando ia, o outro lado saía e eu com medo de rasgar a capa, sabe? Não foi fácil assim botar não, o da frente não. O de trás foi de boa, mas o da frente não foi fácil. Entretanto, de trás também deu problema para encaixar a capa e o pacotinho de ferramenta que vem, né, preso debaixo do banco. Porque a presilha da capa do banco traseiro, ela fica exatamente aonde fica o pacotinho de ferramentas. E aí eles têm que dividir espaço na hora de prender o banco na trava do chassi, né? Aí eu só consegui prender, cara, botando o peso do meu corpo em cima do banco. E isso não vai quebrar a trava, mas não é legal, né? Deixar a bicha trabalhando sob pressão. Aí o que é que eu vou fazer mais tarde, quando eu chegar? Eu vou tirar esse banco traseiro aqui e vou tentar afastar a presilha mais para baixo, sabe? Vou tentar afastar mais para baixo para livrar o pacotinho de ferramenta, né? Para ficar solta, para ficar livre ali. E eu consegui colocar a trava sem botar pressão na peça. É esse perrengue aí. Sim, voltando um pouco pro assunto das viagens, né? Para quem anda de moto, sabe que às vezes contar as nossas vivências é interessante somente para pouquíssimas pessoas, né? Por exemplo, quando você chega numa roda de pessoas, né, e essas pessoas não gostam de moto, não tem a vivência do motociclismo, e aí você quer compartilhar uma viagem que fez, né, um passeio bacana e tal, uma experiência legal vivida na moto, a maioria dessas pessoas elas vão meio que desprezar assim, a tua experiência, vão meio que desdenhar da tua vivência. E aí já corta logo a tua expectativa de transmitir aquele assunto, né, que tu viveu e tal, aquele momento legal que tu viveu. Porque as pessoas acabam ficando inexpressivas e te cortam, literalmente te cortam ali no assunto, né? E aí, cara, isso remete ao que eu vinha falando nos vídeos anteriores, né? Sobre o motociclismo ele ser um nicho de pessoas que não importa a classe, mas que conversam sobre a mesma coisa, né? Isso é muito bacana. Então, às vezes, a pessoa acaba ficando meio que descontente, assim, acaba não valorizando o que viveu, porque foi tentar transmitir a vivência para alguém e esse alguém não deu credibilidade, né? Aí muita gente acaba ficando assim, pô, cara, eu vi uma parada aqui, mas não compartilhei o que eu vivi e tal. Ou então fui falar, a pessoa nem aí, será que isso aí realmente é legal? Muita gente passa por esse questionamento, né?
E eu te digo que esse questionamento é errado. É errado, porque se você viveu algo legal, que gostou, algo que achou massa, assim, e aí foi transmitir a tua vivência para outras pessoas e essas pessoas acabaram desdenhando de ti, o problema não está em ti. O problema está em a quem você transmitiu essas mensagens, a quem você transmitiu essa tua experiência vivida. Entende? Então, muitas vezes, isso é para a vida inteira, para toda a vida, sabe? Não é somente para o motociclismo, isso é para toda a vida. Muitas vezes você é descredibilizado de conquistas, sabe? Tu às vezes consegue uma certa promoção no trabalho, às vezes tu consegue perder peso, sabe? Tu consegue perder peso, ele estava querendo emagrecer, ou então estava querendo chegar numa forma física mais desejável, e aí tu vai expor essa conquista para certos alguém, e esses certos alguém acabam desdenhando dessas conquistas. Não por inveja, não somente, né, porque ainda existe também esse fator. Não tão somente pelo fator da inveja, mas também pelo fator da indiferença. A pessoa não vive isso na rotina dela e acaba não entendendo que esse sentimento é importante para ti, sabe? Pensa que é só mais um dia comum. Em contrapartida, vai você desdenhar ou se fazer de indiferente em um assunto que não te agrada, né? Um assunto que não tem o poder de contemplar tua atenção. Peraí. Ai, meu Deus, comenta saúde aí. A fumaça do caminhão ali, cara, que eu passei. Eu deu vontade de espirrar. A pensar esse negócio dele. Pois bem, vai você desdenhar da vivência, o pensamento da maioria. Por exemplo, se tu tá numa roda de pessoas conversando que fez uma viagem, a viagem foi massa, tu viu isso, viu aquilo na estrada, sentiu isso, sentiu aquilo, as pessoas simplesmente, beleza. Sim, fulano, e aí, como é que foi lá a festa ontem? Aí começam a falar dessa festa com toda imponência, assim, sabe? Empolgação, pronto, a palavra certa era essa, com toda empolgação. E aí você passa a desdenhar dessa história pela quantidade de pessoas ser mínima, tratando-se de ti, somente de ti, você acaba sendo bobão, né? Você acaba sendo o estranho. Mas quando na verdade você não é o estranho, não é o bobão. Tu só não tá no nicho de pessoas adequado. Entende? Se tu estivesse no meio de pessoas que valorizam o motociclismo, por exemplo, ou qualquer outra conquista que seja semelhante à tua, o teu assunto seria o centro da atenção. Entendeu? Fala, meu Deus, pra achar eu voando aqui. E aí, tudo depende de onde você está. Isso é muito interessante. Às vezes às vezes não, né? Sempre quando a gente consegue desenvolver prazeres na vida, a gente quer transmitir, né, essa experiência positiva para outras pessoas. Por exemplo, tem estudos que apontam que viajar de moto, por exemplo, derrubam, eu acho que 28% do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Isso é estudo científico, galera, não é inventado. É estudo científico que comprova. Derruba até 28% do cortisol, cara. E ao mesmo tempo libera a dopamina, né? Que é o hormônio do prazer. E aí, quando tu produz esse comportamento em ti, é natural que o ser humano queira partilhar.
Porque o ser humano, o ser humano que vive em sociedade, ele quer partilhar as vivências, né? E a sociedade funciona assim, são trocas de experiências e tal. E aí acaba que quando você não está naquela roda de pessoas, naquele nicho de pessoas que tenha o mesmo prazer que o teu, que é o de pilotar, que é o de malhar, que é o de fazer trilha, andar de bicicleta, sabe? Essas pessoas vão acabar esnobando a tua vivência. Porque, sabe, nada a ver pra eles, entende? Por exemplo, eu não bebo, eu não ando em festa. Então, quando chega aqui em Fortaleza uma festa da hora, por exemplo, tem uma festa aqui, eu nem sei se tem ainda, mas antigamente tinha, que é não sei o que, fantasy. É alguma coisa fantasy, que é um negócio de festa de forró, que tem todo mundo fantasiado, tá? Tipo Halloween, só que de forró. Que acontece, acho que lá no Castelão. Cara, eu acho muito indiferente pra mim, sabe? Tanto que eu nem sei o nome certo. Eu só sei que é fantasy mesmo de tanto eu ver as propagandas na TV. Na época. Mas é uma coisa que eu vejo algumas pessoas. Ave Maria, isso é o evento do ano, pô, pra vida delas. É o evento do ano e passa um tempo produzindo, sabe? Produzindo a fantasia, pesquisando, não sei o que. E aí, pra mim, oxe, velho, que arrumação, sai daí, doido. Sabe? É tipo isso aí. É indiferente, porque eu não faço parte daquele nicho de pessoas. Não tem sentido pra mim. Então, o motociclismo pode ser assim pra outras pessoas também. Não é errado, né? Não é errado. Basta você saber identificar as pessoas que vão se agradar ao ouvir as tuas histórias, né? Por exemplo, eu conto minhas histórias aqui no YouTube. Eu sei que nem todo mundo se agrada ao ouvir, né? Talvez haja pessoas que não curte, pode haver também pessoas que têm inveja, porque, sei lá, eu tô gravando e ela não pode gravar porque tem motivos. Ou então pode ser simplesmente que a pessoa não gosta da minha voz, não gosta da minha narrativa, né? Não gosta do jeito que eu piloto, não gosta do jeito que eu gravo. E tá beleza, velho. Tá beleza. Se, por exemplo, num montante de 100 pessoas, tendo ali 2 pessoas ali que se agrade, que dê um feedback positivo, pra mim vale demais, cara. Demais mesmo. Porque a partir dali eu consigo ver que o meu meio de fazer é legal para alguém, entende? E isso acaba deixando a gente com mais vontade de gravar. Quando eu recebo comentário aqui no YouTube, eu gosto muito de responder, sabe? Eu respondo todos. E aí quando eu recebo comentário aqui, eu crio um baita ânimo, assim, porque de alguma forma a pessoa parou ali o tempo dela para fazer um comentário no meu vídeo. Isso é muito gratificante para mim, muito mesmo, porque não são seguidores abstratos, né? São pessoas que estão ali compartilhando comigo pensamento e tal, tirando uma dúvida, fazendo um comentário, um feedback, sugerindo alguma coisa. Por isso eu sempre peço que a pessoa comente, faça uma sugestão e tal, pode sugerir algum lugar que eu possa ir fazer um bate e volta, né? Quando eu chegar lá na cidade, eu faço um story no Instagram e te marco. Deixa teu arroba aí que eu te marco lá no story, beleza? E é isso aí, hoje o papo descontraído aqui no caminho pro trabalho. Peço aí que se inscreva no canal, deixa o like aí que me ajuda muito. Nosso Senhor Jesus possa abençoar nossas vidas. Nosso bom Deus nos dê muita saúde, muita paz, muita alegria e muita força de vontade. Que o resto a gente consegue se virar, né não? Falou, meu povo!